Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um comparativo que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E dessa vez, pessoal, trouxemos aí um estreante no mercado, Volkswagen Nivus. Se você está acompanhando aí o nosso canal, viu que nós estivemos lá na Volkswagen antes do lançamento do Nivus, gravando a versão Highline, ainda no pré-lançamento. Mas agora nós estamos trazendo para vocês o Nivus da versão Comfortline, a versão de entrada. Um detalhe importante, que essa versão aqui tem somente um opcional, que é justamente o pacote Playtech. E quando esse carro está equipado com esse opcional, esse preço aqui gira um pouquinho acima de R$89 mil. Por conta disso, nós trouxemos um desafiante, inclusive apontado pela própria Volkswagen, o Honda WR-V. Agora um detalhe, esse WR-V aqui é a versão topo de linha EXL. E por que a gente pegou uma versão topo de linha com uma versão, digamos assim, básica com pacote? Porque o preço do WR-V é um pouquinho mais que R$91 mil. Então o nosso critério aqui não é se é uma versão topo com outra versão topo, e sim proximidade de preço, aquilo que o cliente consegue pagar com uma determinada quantidade de dinheiro. Justamente por isso a gente vai explicar todos os detalhes nesse vídeo de duas escolas tão diferentes, agora comigo, Jorge Augusto. Quando fizemos o nosso vídeo prévio aí no canal, falando aqui desse comparativo, surgiram lá muitas críticas de internautas dizendo que esses carros são completamente diferentes. Mas olha só, pessoal, a história não é bem essa, eles são concorrentes diretíssimos. Por quê? Quando a gente vem aqui no Volkswagen Nivus, o posicionamento dele é o seguinte, ele fica um pouquinho acima do Volkswagen Polo e um pouquinho abaixo do Volkswagen T-Cross. Portanto, a gente pode dizer sem medo de errar que ele é um crossover de entrada. E a mesma situação acontece aqui no Honda WR-V, porque ele também aqui fica um pouquinho acima do Honda Fit e um pouquinho abaixo do Honda HR-V, também sendo considerado um crossover de entrada. Curiosidade aqui é que o WR-V também usa a mesma plataforma do Honda Fit e do Honda HR-V. Portanto, como vocês podem ver, tanto na Honda quanto na Volkswagen, o posicionamento dos carros é exatamente o mesmo. Agora, pessoal, ainda que a gente tenha concorrentes diretos por posicionamento, as receitas são muito diferentes. E eu já vou começar destacando o sistema de iluminação da dianteira desses dois carros. Vou começar aqui com a novidade do Volkswagen Nivus. Mesmo sendo a versão, digamos assim, de entrada, esse carro vem com um bloco aqui na frente em full LED. Tudo aqui, pessoal, é LED. Então, farol baixo, farol alto, luz de lanterna, luz de pisca e a luz de rodagem diurna é totalmente em LED. Inclusive esse farol, lá dentro do carro, tem aquele ajuste manual de altura do facho, que serve justamente para você não ofuscar quem vai à sua frente ou até mesmo quem vem na pista contrária quando o carro está carregado. Entretanto, vocês vão observar que na versão Comfortline, ele não traz os faróis auxiliares aqui embaixo. Na versão Highline, ele traz os auxiliares, inclusive em LED. Quando a gente vem aqui para o Honda WR-V, olha só, é totalmente diferente, porque aqui o carro também tem o DRL em LED, mas é a única coisa que nós temos em LED, porque todo outro sistema de iluminação, no caso, farol baixo e farol alto, usam iluminação halógena, já a lâmpada de pisca é incandescente. Aqui não existe controle elétrico da altura do farol, mas esse carro aqui, por ser a versão topo de linha, ele traz os faróis auxiliares aqui embaixo, também com iluminação halógena. Portanto, receitas bem diferentes aqui na frente dos dois carros. Outra receita que muda muito entre os dois carros é o sistema de powertrain. O que seria isso? O conjunto de motor e câmbio. Vamos começar aqui pelo Honda WR-V, que é um conjunto já bastante conhecido aí do mercado brasileiro. Esse carro vem equipado com motor 1,5 litros, 4 cilindros aspirado, tá, pessoal? Sistema de injeção indireto. E como vocês estão vendo, montado de forma aqui transversal no veículo. Esse motor está associado a uma transmissão continuamente variável, transmissão CVT também já conhecida aí de outros carros da Honda. Esse motor, pessoal, varia de uma potência de 115 cavalos na gasolina a 116 no etanol. E o torque máximo varia de 15,2 a 15,3 kgfm. Outra curiosidade sobre esse motor, muita gente pensa que esse motor aqui tem comando variável. Mas olha só, pessoal, ele não tem comando variável. Ali na tampa do motor a gente consegue ver que está escrito iVTEC. O que seria esse VTEC?
Variable Timing Electronic Control. Ou seja, ele tem um sistema, pessoal, que ele varia de forma inteligente a abertura da válvula, não é o comando variável, é a válvula que abre de forma inteligente. Ou seja, quando você dá pedal e precisa de mais força no carro, ele abre mais a válvula. Quando você está andando em baixa carga, ele abre menos a válvula. Então é mais ou menos como se esse motor em baixa carga fosse, por exemplo, um motor 8 válvulas, porque o fluxo de entrada de ar e combustível é menor como um motor, digamos assim, 2 válvulas por cilindro, e quando você dá pedal, ele vira um 16 válvulas. Portanto, o sistema ali é a abertura inteligente da válvula. Aqui no Volkswagen Nivus, a receita de motor, ainda que mais recente que a do WRV, também já é conhecida aí do mercado brasileiro. Estamos falando do motor 200 TSI da Volkswagen. Já de cara eu vou explicar para vocês que esse 200 TSI faz menção ao torque máximo do motor, ou seja, 200 Nm, que equivalem aí a 20,4 kgfm. Esse aqui é aquele motor 3 cilindros também em linha, só que aqui é um motor turbo com sistema de injeção direta de combustível. Aqui nós também temos um motor flex. Esse motor aqui varia a potência de 116 cavalos na gasolina a 128 cavalos no etanol, mas o torque máximo é sempre o mesmo, independente dos dois combustíveis. Agora, aqui nós temos uma configuração também diferente. Por quê? Aqui nós temos duplo comando variável. Tanto o comando de admissão quanto o comando de exaustão tem variação justamente para você poder mudar a performance do motor. E esse motor aqui no Nivus está sempre associado a uma transmissão automática de 6 marchas. Quando a gente compara aqui as duas traseiras dos modelos, a gente vê muitas diferenças. A começar do design, né? O Volkswagen Nivus traz esse conceito aí de um crossover coupé, enquanto o WRV tem esse desenho aqui mais reto na traseira. Mas não é só isso que difere, a gente também tem tecnologias diferentes. O Volkswagen Nivus tem sensor de estacionamento, o WRV não tem. Quando a gente vai para a câmera de ré, os dois têm câmera de ré com um funcionamento um pouquinho diferente entre elas. Agora olha só, no que diz respeito à iluminação. Volkswagen Nivus, quase tudo aqui atrás é LED. Então você tem luz de lanterna, luz de freio e luz de ré em LED. Porém a Volkswagen esqueceu de colocar o LED na luz de pisca, que continua incandescente. Quando a gente vem no Honda WRV, tudo aqui é incandescente. Aliás, nós não temos LED no Honda WRV. Espaço de porta-malas também é outro item muito importante. Quando a gente vem aqui no Honda WRV, o espaço é de 363 litros. É uma medida muito boa, principalmente quando a gente compara com hatchbacks compactos ou até mesmo crossovers compactos. Mas quando a gente vai para o Volkswagen Nivus, ele dá um show, não só no WRV, mas em toda a concorrência, porque são impressionantes 415 litros de porta-malas, e isso é muita coisa. Lembra que eu disse que as montadoras fazem escolha? Pois bem, o posicionamento do banco traseiro é uma delas. Se você vai privilegiar o espaço no banco traseiro ou no porta-malas. E no Volkswagen Nivus ficou bastante claro que a Volkswagen privilegiou o porta-malas. Detalhe, pessoal, o Nivus, ainda que esteja abaixo do Volkswagen T-Cross, ele é um pouco mais comprido que o T-Cross. Justamente por isso que ele tem esse porta-malas bastante generoso. Agora olha só. Os dois porta-malas têm iluminação para quando você está num local escuro. Entretanto, o Volkswagen Nivus ainda tem aqueles ganchinhos na lateral para você fixar sacolinhas de supermercado, que a gente não encontra aqui no WRV. E tem mais uma coisa que eu acho muito legal aqui no Volkswagen Nivus, o step. Por quê? O WRV usa aquele step fininho, que eu já expliquei várias vezes aqui no canal de por que eu não gosto desse tipo de step. Entretanto, o Volkswagen Nivus, ainda que o step não seja um pneu de mesma medida do de rodagem, é um pneu normal, aro 15 polegadas, que quando você usa ele, a dirigibilidade não fica comprometida. Dessa forma, quando o assunto é espaço no porta-malas, não tem o que discutir, o Nivus dá um show em cima do WRV. Se com o porta-malas na posição normal o Volkswagen Nivus leva vantagem, a coisa muda e muda bastante de figura quando a gente rebate os bancos traseiros. E o que acontece? O WRV ele tem um sistema Magic Seat. Com esse sistema, a gente tem uma construção diferente dentro do carro. O tanque de combustível, por exemplo, ele fica alocado embaixo dos bancos dianteiros, diferente do que acontece na maioria dos carros, que fica embaixo do banco traseiro. Por conta disso, quando você rebate os bancos,
o banco do WRV ele desce mais e forma um espaço completamente plano, o que não acontece aqui no Volkswagen Nivus. E isso é uma coisa que é uma vantagem do carro da Honda por conta dessa construção. Outra coisa muito importante que a gente tem que observar aqui, a boca do porta-malas, quando você vai colocar cargas volumosas, ela também acaba sendo maior no WRV, de novo. Quando você rebate o banco traseiro e retira o tampão, ela é mais alta. O Volkswagen Nivus, por conta de ter esse visual aqui mais coupé, ele tem uma boca um pouco menor. Dessa forma, quando a gente rebate o banco, não há dúvida nenhuma que o Honda WRV vai ser melhor em espaço interno. O sistema Magic Seat ainda no WRV permite que você leve objetos mais longos no veículo. Você pode descer o encosto do banco dianteiro, formando um espaço bastante comprido no carro. E ainda você consegue, por exemplo, ter uma configuração de carga mista com passageiros. Dessa forma aqui você tem o motorista dirigindo, mais um passageiro no banco traseiro e ainda um espaço de cargas com a função longa. E isso é uma coisa que você só encontra no Honda WRV. No Volkswagen Nivus você também consegue fazer aí uma configuração, digamos assim, híbrida entre passageiros e carga. Você consegue rebater aqui uma parte dos bancos, de modo que você vai ter o motorista mais um passageiro atrás e, digamos assim, até um espaço um pouco mais longo, não como no WRV, porque o encosto aqui no Volkswagen Nivus, ele não tem aquele recurso que a gente já viu no Volkswagen T-Cross, que o banco do passageiro consegue rebater completamente, aí você teria um espaço mais comprido. O banco do passageiro até vai um pouquinho mais para frente, mas ele não vai tudo, de modo que você consegue sim ter a configuração de duas pessoas mais carga, mas não um objeto tão longo como você conseguiria fazer, por exemplo, no Honda WRV. O Magic Seat tem mais uma configuração de banco, essa que você pode levantar o banco traseiro. Dessa forma, você tem um espaço mais alto. Isso, por exemplo, permite que você transporte coisas que não dá para deitar, como, por exemplo, um vaso de planta. E esse recurso é um diferencial bem interessante do Honda WRV. Existe ainda uma posição de descanso no Magic Seat. Como vocês estão vendo aqui, é como se a gente tivesse duas camas dentro do carro. Isso é possível avançando os bancos para frente, o do passageiro e do motorista, e retirando o encosto de cabeça. É como se você tivesse duas camas para poder descansar dentro do carro. Quanto ao porte dos dois carros, a gente consegue ver nítida diferença e nem precisamos de medida para conseguir notar isso a olho nu. Mas vamos às medidas. Olha só, pessoal. O Volkswagen Nivus é mais comprido, ele tem 4,26, enquanto o WRV tem 4 metros cravados. A largura, o Nivus também é um pouquinho mais largo, ele tem 1,75 de largura, enquanto o WRV tem 1,69. Mas quando o assunto é altura, a coisa muda. O WRV tem 1,59, enquanto o Nivus tem 1,49. Outros dados importantes são referentes ao ângulo de entrada, saída e altura em relação ao solo. Esses são muito importantes para a gente conseguir superar obstáculos. E olha só, o carro da Honda tem um ângulo de entrada de 21 graus, o de saída de 33 graus e a altura em relação ao solo é de 20,7 centímetros. Quando a gente vem aqui no Volkswagen Nivus, a única informação que a gente tem dele é a altura em relação ao solo, que é de 17,7 centímetros. O ângulo de entrada e o ângulo de saída a Volkswagen não nos forneceu, mas a gente vai ver na prática, no nosso teste de lombada, como os dois carros se comportam. O Nivus tem 2,56 no entre-eixos, a mesma medida do Volkswagen Polo. Então vamos conferir o espaço aqui no banco traseiro. Banco dianteiro ajustado para uma pessoa de 1,80 m e eu tenho aqui uma distância de aproximadamente 3 dedos entre o meu joelho e o encosto do banco. A movimentação de pés não é muito ampla, ela existe, mas é um pouquinho apertada. Agora, o que a gente pode destacar aqui atrás? Na porta nós temos espaço ali para guardar alguns objetos e até mesmo uma garrafinha de refrigerante de 500 ml. A gente também tem aqui, ó, iluminação na parte traseira, inclusive individual para o lado esquerdo e direito, iluminação incandescente. Agora o detalhe legal aqui é saída do ar-condicionado para o banco traseiro. Tem muito sedã médio e tem muito carro de luxo, às vezes, que não tem essa saída de ar-condicionado para o banco traseiro e o Nivus oferece. Também temos ali uma tomadinha do tipo USB para você poder ligar o seu smartphone e manter ele carregado. A gente não tem aquela alça aqui do teto, tá, pessoal? O que a gente tem é esse ganchinho aqui que pode servir para você pendurar aí um paletó ou alguma coisa do tipo.
Mas o que a gente vê aqui? Algumas coisas legais, como a saída de ar-condicionado e iluminação, porém faltam outras, como por exemplo, descansa-braço aqui no meio ou até mesmo a alça de segurança no teto. E de toda forma, o espaço não é assim tão amplo. E no WRV, como é que é a história do banco traseiro? Eu já posso dizer para vocês que é bem diferente do Volkswagen Nivus. O WRV tem apenas 2,55 no entre-eixos. Entretanto, na prática, olha só o que acontece, pessoal. Banco do motorista ajustado para uma pessoa de 1,80 m, eu tenho mais de 1 palmo de distância entre o joelho e o encosto do banco. E a movimentação de pés aqui é excelente, ela não é boa, ela é excelente. E por que isso acontece? O WRV tem uma construção diferente dos outros carros. O tanque de combustível fica sob os bancos dianteiros e por conta disso, o espaço sob o banco traseiro fica livre. Inclusive, esse carro tem um sistema Magic Seat de bancos, onde você consegue levantar esse banco para colocar coisas altas, você consegue descer o encosto do banco da frente para aumentar o comprimento, ou seja, tem uma série de configurações que isso é uma exclusividade dos carros da Honda, não só do WRV, mas como também do Fit e do HRV. Então, em matéria de espaço aqui atrás, a gente consegue ver muito mais espaço para quem vai no banco traseiro. A porta também tem um espaço ali para você guardar porta-objetos. Mas o detalhe, ou você põe a garrafinha ou você põe alguma coisa como carteira e óculos. As duas coisas não cabem, o espaço ali é um pouco mais limitado. O WRV também tem aqui a alça de segurança, que a gente não encontra no Nivus, e tem também o ganchinho para você poder pendurar aqui um paletó ou algum vestido. Agora olha só, nós não temos iluminação aqui atrás, que a gente encontra lá no Nivus. A gente também não tem aqui saída de ar-condicionado para o banco traseiro. E também não temos uma tomada para você ligar smartphones. Então, mais uma vez, a gente vê escolhas bem diferentes. Se você estiver procurando por espaço, o WRV vai ser muito melhor. E olha só, você ainda tem aqui a possibilidade de descer um pouco mais o encosto traseiro para uma posição mais confortável, que você não tem no Nivus. Entretanto, se você procura mais amenidades, como saída de ar-condicionado, iluminação, você vai ter essas coisas no Nivus. De novo, aqui é uma questão de escolha entre o que o cliente quer, se é espaço ou amenidades. Atendendo um pedido aí dos nossos internautas, a gente vai começar também a falar do espaço do porta-luvas. Aqui no Volkswagen Nivus eu já vou destacar que ele não tem aquele sistema de chave para você eventualmente poder trancar o porta-luvas. E para a gente saber quanto à abertura da tampa, o que eu fiz? Ajustei o banco do passageiro na mesma posição do banco do motorista, considerando aí um motorista de 1,80 m. Abrindo aqui a tampa, pessoal, a gente percebe que ela acaba batendo no joelho. Para abrir completamente, você tem que afastar aqui um pouco o joelho. De toda forma, o espaço aqui é muito bom. Dá até para colocar uma bolsa pequena feminina aqui. E olha só, tem espaço ainda para você colocar ainda mais um óculos, até mesmo uma carteira e outros objetos pequenos. E a gente observa aqui na tampa um espacinho aqui para você colocar cartão, por exemplo, para ser um cartão de visita ou até mesmo um cartão de seguro, ou ainda espaço para você guardar moedas. Então aqui você tem 4 suportes de porta-moeda. De toda forma, o que eu vou garantir aqui para vocês é que esse espaço aqui é muito bom. Com o mesmo critério de ajuste de banco que a gente utilizou no Volkswagen Nivus, vamos ver como é que fica aqui no Honda WRV. Na hora que a gente abre a tampa do porta-luva, a gente percebe já que ela abre bem menos do que a do Volkswagen Nivus. A gente tem que aqui afastar ainda mais as pernas. Outra coisa que eu também já destaco, nitidamente esse porta-luvas é um pouco menor do que o do Volkswagen Nivus. Ele é um pouco mais largo, mas ele é menos profundo. Então, ainda que você consiga guardar também uma bolsa pequena e até mesmo óculos e até mesmo carteira, se você tiver um objeto com um pouquinho mais de volume, talvez ele tenha problema aqui na altura do porta-luvas. De toda forma, é um bom porta-luvas, mas não tão bom quanto o Nivus. E aqui na tampa, a gente não encontra nenhum tipo de suporte ou encaixe para colocar mais algumas coisas. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui da nova central multimídia que equipa o Nivus. É o Volkswagen Play ou o VW Play. Pessoal, o primeiro recado que eu vou dar para vocês é que nós já fizemos uma matéria bastante completa dessa central quando visitamos a Volkswagen no pré-lançamento do Volkswagen Nivus. Só que naquela ocasião, a central ainda não estava plenamente configurada com todos os aplicativos. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora, mostrar o que nós não mostramos no outro vídeo. Portanto, se você quiser saber mais da central, a gente recomenda que você dê uma passadinha lá no outro vídeo. Segundo recado, essa central aqui, nesta versão que nós estamos utilizando, que é a Comfort Line, ela não é série. Ela faz parte de um pacote de equipamentos que é o Playtech, que esse carro está equipado.
Quando o carro não tem esse pacote, ele continua usando a central Composition Media, que inclusive ela mantém aquele suporte de celular da Volkswagen com a porta USB na parte superior do painel, tá, pessoal? Quando o carro recebe o Volkswagen Play, que é essa central, ou ainda na versão Highline, que ela é série, você perde aquele suporte com aquela porta USB. Então essa central aqui, ela tem apenas uma porta USB aqui embaixo. E mais outra coisa, essa central ela é completamente diferente da Discover Media, da Composition Media ou da Composition Touch. A principal diferença dela é que ela usa um sistema operacional Android, porém não é um Android igual ao do seu smartphone, é um Android específico para trabalhar com essa central. E ela não tem nenhum botão físico, todos os botões dela, todas as funções dela são através de touchscreen, até mesmo o volume, que você tem que apertar aqui esse botão e aí você tem a função do volume que você configura por touchscreen. Então, pessoal, como a gente está vendo, ela é bem diferente aqui. Vamos direto ao que interessa, que são as partes diferentes que eu falei para vocês que a gente ia falar. Primeira coisa que a gente tem que ver, essa aqui é a tela Home, por assim dizer. E você acessa ela através daquele ícone azulzinho ali em cima. São 3 telas principais. Essa daqui, temos uma segunda tela que mostra informações do veículo, inclusive o computador de bordo. E aí você tem aqui desde a partida, o abastecimento e longo prazo. Voltando aqui na tecla Home, novamente você tem o computador de bordo e aí nós chegamos nessa tela que é a diferença que nós vamos mostrar para vocês. Só que para você poder usar tudo isso, essa central tem que estar conectada a uma rede Wi-Fi. E você pode fazer isso de 2 formas. Você pode rotear a internet do seu smartphone, transformando ele num hotspot Wi-Fi, ou quando o carro está parado, você pode conectar ele num caso de uma rede Wi-Fi residencial, que foi exatamente o que nós fizemos aqui. Então, para usar esses aplicativos aqui, pessoal, obrigatoriamente você tem que estar conectado a uma rede Wi-Fi. Eles não funcionam se você não estiver conectado a essa rede de dados. E para saber se está conectado a essa rede, você tem aqui o menu de configurações. Você tem várias configurações que a gente já explicou lá no nosso outro vídeo. Você vem aqui em Sistema, rola a tela aqui até Wi-Fi, aí você vai ver ali que o Wi-Fi está ligado da central. Aí você tem alguns menus aqui para você poder gerenciar redes e esse aqui para encontrar um hotspot. No caso, como eu disse, a central já está conectada, mas através daí você consegue conectar em outras redes. E você sabe que ela está conectada porque lá na parte superior dela, no canto direito, tem ali o símbolozinho de Wi-Fi. Quando você não está conectado, ele fica vermelho. Quando ele está conectado, ele fica em branco, sabendo que você está com a conexão ok. Bom, entendido isso, pessoal, vamos lá para o menu, que é a novidade que a gente vai falar aqui para vocês. Nesse momento, a Volkswagen só tem esses aplicativos operacionais. No futuro existirão mais. Inclusive, um que está em processo final aí de homologação é justamente o iFood, onde você vai poder, através do carro, indo para casa, já acionar o iFood, pedir os pratos que você normalmente come na sua casa. Vai ser aí um funcionamento bastante simples. Mas no futuro, para você saber quais são os novos aplicativos, você tem esse menu aqui, ó, descobrir mais apps, e aí ele vai te mostrar todos os apps que estão disponíveis no sistema da Volkswagen. Como eu disse, no momento são apenas esses 5 que vocês estão vendo aí. Eu vou começar mostrando aqui para vocês, pessoal, o Meu Volkswagen. Esse aqui é um aplicativo da própria Volkswagen que serve para você fazer várias coisas. Uma delas é o manual cognitivo, que a gente já explicou também num outro vídeo que a gente fez, onde você aqui pode fazer uma pergunta e ele vai te ajudar a entender como funciona determinada coisa do carro, e é bem útil isso aqui. Você também tem aqui um menu dedicado à parte de serviços, então se você precisa de algum tipo de ajuda, esse menu aí da Volkswagen, ele vai te ajudar a encontrar algumas coisas. Você está vendo aqui, pessoal, que às vezes é um pouco lento o funcionamento, porque, de novo, a central está conectada online. Então aqui, ó, você tem aqui, ó, ligar para a central, revisão, serviços complementares, o VW Service 24 horas, postos e concessionárias, tá? Então aqui você já tem aí uma informação dos serviços que você consegue utilizar. Você também tem um aqui bem interessante, que é o postos de combustível. Ele te mostra qual é o posto mais próximo. E quando você seleciona o posto que você quer ir, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai já conectar a informação no Waze, que está previamente instalado na central, e já vai roteirizar o caminho para você. Lembrando, você tem que estar conectado online para fazer isso, para o posto de gasolina que você escolheu,
E como vocês estão vendo aqui, é bastante simples você fazer esse tipo aqui de conexão. Vamos voltar lá no Volkswagen, no aplicativo da Volkswagen. Ele tem mais algumas outras funções, tudo isso aqui a gente está mostrando para vocês em tempo real, tá, pessoal? A gente também tem aqui, ó, no caso de revisão, se você quiser agendar a revisão, aqui ele mostra se o seu carro está com tudo em dia, se tiver alguma anomalia ele vai te informar aqui. E por fim, você pode programar aqui a sua concessionária preferida, no caso aqui a gente programou a V-Call, e quando você aperta o ícone de navegação, mais uma vez, ele vai roteirizar utilizando o Waze que já está instalado na central, o caminho para a sua concessionária aí preferida, e você vai conseguir fazer isso de forma bastante simples. Então, como vocês estão vendo aqui, pessoal, o sistema ele funciona de forma bastante simples, esse aplicativo da Volkswagen, para poder te ajudar. O que mais que tem aqui? Tem um aplicativo da Estapar, mas esse aplicativo da Estapar, para você poder utilizar, achar estacionamentos e tudo mais, você precisa se cadastrar no aplicativo. Então você tem que ter lá o seu usuário, suas senhas, tem que fazer um cadastro, e aí ele vai te ajudar a encontrar não só estacionamentos da Estapar, mas esse aplicativo também ele está conectado aí na zona azul das cidades, como por exemplo São Paulo, e você consegue deixar o seu carro de forma muito mais fácil, né? Aí você tem dois aplicativos aqui de audiolivros, né? Tem esse aqui que é o 12 Minuto Microbooks, que ele tem um resumo do que é o livro. Então você tem aqui, você pode escolher o tema que você quer de um determinado livro. Então vou pegar aqui um tema, vamos dizer assim, que seja um pouco mais relevante para mim. Tecnologia e inovação. Aí você tem vários tipos de sessões que você pode acessar aí, ó, por exemplo, consciência digital. Aqui eu dou o play e ele vai começar a reproduzir o livro. Para ter autocontrole, foco e segurança. E aí ele vai reproduzir o resumo desse audiolivro aí que a gente vai estar escutando. Obviamente, pessoal, como eu mostrei aqui para vocês, você tem dois aplicativos. Tem o 12 Minutos e o Book, que já é uma versão mais completa. Aí tem o livro inteiro, são várias e várias horas para você escutar. Eu até deixei já um livro aqui pronto, que é o Darwinismo Digital, a sobrevivência do mais forte na era da disrupção. Então aqui o livro tem 57 minutos, mas você tem os capítulos, então vai tendo a narrativa aí do livro inteiro para você, né? Você também tem o aplicativo da Porto Seguro, que ajuda você, se você tiver algum tipo de acidente com o carro, alguma coisa, você consegue pedir ajuda e tudo mais. E também tem o Waze diretamente instalado, como a gente já mostrou para vocês. Lembrando que o Waze, pessoal, é aquele Waze que você já conhece do seu smartphone, só que como acontece no seu smartphone, aqui também, você também tem que logar no aplicativo, né? Então, se você quiser fazer o bate-papo, por exemplo, do Waze, ó, você tem que se cadastrar no Waze usando lá o seu número do smartphone para poder fazer isso. Aqui também permite que você, por exemplo, veja se os seus amigos estão online. Mais uma vez, você tem que se cadastrar com a sua conta do Facebook para você poder somar aqueles pontos que o Waze dá, aquelas classificações, rei, cavaleiro e tudo mais, conforme você vai utilizando o Waze. Mas é bastante parecido com o do seu smartphone. Lembrando sempre, pessoal, para você poder usar todas essas funções aqui que a gente está vendo, que são os aplicativos que você instala na central, você precisa ter a conexão Wi-Fi. Essa central tem uma memória interna de 10 GB, então à medida que forem lançando aplicativos, ele vai usar essa memória interna da central. E ela também tem outra coisa. Se você não quiser usar isso aqui e quiser ainda continuar usando Android Auto ou Apple CarPlay, você consegue. Eu já deixei um celular aqui conectado através da porta USB, e aí nós temos o Android Auto que vocês já conhecem. Aí você pode até mesmo usar o Waze diretamente pelo Android Auto do seu smartphone, para você não ter que configurar o que está aqui na central. E todos os outros aplicativos que já existem no Android Auto também você tem aqui a compatibilidade. Querendo voltar para a função da central multimídia, é muito simples, basta você apertar aqui a tecla Home, você está de volta aqui na central multimídia, como a gente está vendo. Ou seja, o Volkswagen Play é bastante diferente das outras centrais da Volkswagen, é uma nova tendência de mercado. Agora, observação, não temos mais GPS embarcado aqui, tá, pessoal? Os GPS que vocês têm são sempre esses, ou do Android Auto, ou do Waze que está na central. Depende de rede de dados, então se você não tiver rede de dados você não vai conseguir usar. E quando o Nivus da versão Highline, que tem o Active Info Display,
você não consegue espelhar essa função de GPS aqui na tela, como acontecia com a Discover Media, que se encontra no Polo ou no Volkswagen T-Cross. Então a navegação agora é somente pela central ou utilizando o Waze com rede de dados, ou Android Auto e o Apple CarPlay também no seu smartphone com rede de dados. Agora vamos falar aqui da central multimídia do Honda WR-V na versão EXL. Pessoal, uma observação importante, que quando é a versão EXL, ela já vem com o GPS embarcado. Isso porque na versão EX nós não temos o GPS embarcado. Isso é uma vantagem, porque quando você não está numa área de cobertura de sinal, que você não vai conseguir usar o Android Auto ou o Apple CarPlay, você vai continuar tendo o GPS embarcado do carro. A gente sabe que esse GPS ele não tem a informação de trânsito em tempo real, ele também não recebe atualizações muito frequentes, e aí você tem que fazer a atualização na concessionária. Mas de toda forma, em locais onde o sinal de celular é um pouco difícil, o GPS embarcado acaba ajudando. Inclusive aqui no carro da Honda, você tem até mesmo um menu de trânsito. Essa informação vem via o canal de FM, o RDS, o Radio Data System. E aqui você consegue ver em função da cidade, né, que você está, até mesmo o dia da semana. Então, por exemplo, se eu escolher aqui sexta-feira, eu quero ver como é que é o trânsito nesse horário aí de 18 horas. Você pode ver aqui que ele põe a parte amarela, dizendo o trânsito médio. Hoje, no caso, que a gente está fazendo essa gravação, é um domingo. E olha só, no horário agora de 2 horas da tarde, você consegue ver aqui que o trânsito é mais tranquilo aí no mapa. Então ele tem essa informação de trânsito mostrando a amostragem do trânsito, mas não é tempo real, tá, pessoal? Bom, além de a gente ter aqui o GPS embarcado, essa central multimídia possui 2 portas USBs ali no console. Uma delas é dedicada exclusivamente para você fazer a integração Android Auto e Apple CarPlay. Inclusive eu já deixei aqui um smartphone conectado e a gente consegue ver aqui no Android Auto. E aí você tem o Google Maps. Se você quiser, você também pode trocar para o Waze, a gente já conhece bem isso. E todas as funções do Android Auto, você tem elas aqui. Então os aplicativos que são compatíveis com a plataforma Android Auto, você consegue acessar eles todos por aqui. Quer voltar na central multimídia do carro, só apertar ali a tecla Home. Lembrando que essa central tem botões físicos aqui do lado. Então tem um botão para ligar, um para acessar o Home, um de volume, um de menu, um de voltar e um aqui para você fazer uma configuração rápida do brilho da central ou até mesmo desligar a tela dela. Por que que o botão físico é interessante? É bem verdade que os carros mais modernos estão abandonando esses botões físicos, mas o botão físico tem a vantagem de quando o carro está em movimento, e até mesmo pessoas que não têm muita intimidade com o touchscreen, vai diretamente no botão para você conseguir fazer o uso do volume. Então, se o carro está passando num lugar um pouco desnivelado e tudo mais, o botão físico é mais fácil para você fazer o ajuste. Então, evidentemente que é uma questão de preferência. Tem gente que prefere o botão físico, tem gente que já prefere se entender diretamente com o touchscreen. E outro detalhe aqui, pessoal, eu falei que tinha 2 portas USBs. Uma é dedicada para o Android Auto, só que a segunda porta você pode ter um pendrive. Inclusive a gente tem aqui um pendrive no USB 2 e ele pode fazer a leitura tanto do USB 1, que é o Android Auto, Bluetooth, se você tiver um equipamento pareado, ou USB 2. Mas no USB 2, se você colocar o smartphone para integração Android Auto e Apple CarPlay, não vai funcionar, somente na USB 1. E a USB 1 você também pode colocar um pendrive diretamente para você fazer a leitura. Essa central, ela é mais parecida com o que a gente vê hoje no mercado em matéria de centrais multimídia. Ela tem uns recursos interessantes, tem equalizador gráfico pré-definido, o menu de telefone, o menu de navegação como vocês estão vendo, o acesso à tecla Home, não tem entrada de CD, ela está mais dentro daquelas centrais convencionais que nós temos. Mas o bom aqui é que você tem as 2 coisas que você pode usar, tanto o GPS embarcado, quanto a integração Android Auto e Apple CarPlay. Lembrando, 2 portas USBs lógicas para você conseguir usar. Num o Android Auto ou o Apple CarPlay e no outro um pendrive. Hora da gente dirigir aqui o Volkswagen Nivus, mas antes nossas tradicionais considerações, né? Chave do tipo canivete, esse carro aqui não tem o sistema de chave presencial. E a gente tem algumas coisas para falar aqui dentro. Vamos falar primeiro dos ajustes. Cinto de segurança, por exemplo, você tem aí ajuste de altura para achar uma posição mais confortável. Banco do motorista, ajuste manual de altura e de distância e de encosto, como a gente sempre encontra nos carros. Volante, profundidade e altura, então você consegue colocar o volante numa posição bem interessante. Lembrando que esse volante aqui
é o volante da nova geração do Golf MK8, que ainda não chegou ao Brasil, né? Então ele é muito mais bonito. Primeiro carro da Volkswagen no Brasil a usar esse novo estilo aqui de volante. A gente também vai destacar aqui que esse carro tem a posição automática do farol e ainda aqui do lado tem o controle manual de altura do facho do farol. Temos aqui na porta os tradicionais botões para ajuste dos espelhos elétricos, não temos o sistema de rebatimento e simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros. O volante desse carro aqui, como eu já disse, é o novo volante multifuncional. Parte de trás do volante nós temos pedal shifts aí para interagir justamente com as trocas de marcha. Na parte da frente, lado esquerdo, nós temos os botões aqui de função do controle de cruzeiro adaptativo, o que é um diferencial aí do Nivus. Esse carro está com o pacote Playtech, então esse sistema é um opcional do carro. Lado direito, funções aí para você interagir com o computador de bordo e também algumas opções aqui de visualização do computador de bordo. E na parte mais inferior do volante, botão de volume e mudança de faixa da central multimídia, nova central multimídia Volkswagen Play, que também é um opcional desse carro, né? Então essa versão Comfortline, ela vem com outra central multimídia. Quando você tem o pacote, ele ganha aí o Volkswagen Play. Versão Comfortline não tem o Active Info Display, então ela tem aí o painel tradicional da Volkswagen com ponteiros. O ar-condicionado aqui também é manual, nós não temos o ar-condicionado digital e automático. Eu vou destacar também aqui, nós temos a opção aqui do porta-óculos aqui na parte superior, iluminação aqui em sistema convencional, não é LED. Temos o parasol com espelho e tampinha e a iluminação aqui na parte superior. Ele não fica incorporado no parasol e sim na parte superior. De toda forma, o que a gente pode dizer é o seguinte: mesmo se tratando de uma versão de acesso, que é a Comfortline, a gente consegue ver que aqui a oferta de equipamentos é bastante interessante no Volkswagen Nivus. Hora da gente fazer aqui a nossa manobra. Engatando o ré no carro, a gente já vê a câmera de ré com linha de guia, porém essa linha de guia não é dinâmica. De toda forma, a gente tem a câmera de ré mais a imagem gráfica, né, da simulação do sensor de estacionamento. Isso acaba ajudando bastante. O volante tem ajuste elétrico, assistência elétrica, o que permite aí um volante bastante leve, né? A câmera de ré também ajuda bastante. E nós também temos o sensor de estacionamento traseiro, porque tem carro que às vezes tem câmera de ré, mas não tem sensor traseiro. Então aqui nós temos só. Vocês estão vendo aqui que nós temos aqui as duas coisas e isso acaba ajudando bastante. Vamos para o nosso teste de lombada e tachão. Se você quer saber mais sobre isso, temos um vídeo dedicado no canal explicando por que a gente faz esse teste. Vamos alinhar aqui com os tachões, lembrando que esse carro tem roda 16, aro 16 polegadas. Pessoal, vou dizer para você que eu gostei do ajuste da suspensão, relativamente macio, bom isolamento acústico. O pessoal costuma criticar muito o isolamento acústico da Volkswagen, mas eu não notei problema nenhum aqui. E esse desenho aqui de roda, né, aro 16, foi muito bem, conseguiu absorver muito bem, suspensão muito consistente, aliás sempre é consistente as suspensões da Volkswagen. Vamos agora aqui para o nosso teste de lombada aqui, 30 por hora, vamos acertar a velocidade, vamos ver como é que o Nivus se sai aqui, né? Olha pessoal, na primeira lombada eu senti uma raspadinha lá na frente, não foi aquela batida, mas ele raspou. O que a gente sabe? O Nivus ele é um pouquinho mais alto do que o Volkswagen Polo, então para esse tipo de obstáculo ele vai um pouquinho melhor, mas como a gente já viu na primeira lombada, ele acaba raspando, então não dá para abusar tanto assim. É melhor que você tome algum cuidado, mas de toda forma podem ficar tranquilos que ele vai melhor do que o Polo nesses obstáculos. Vamos ver aqui o isolamento acústico no bloco reto. Novamente um bom isolamento acústico. Olha só pessoal, passei aqui a uns 25 por hora na terceira lombada, ele também deu uma raspadinha lá na frente. O que a gente pode dizer? Tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com a frente do carro. Apesar de ter essa proposta aí de crossover, a frente não é tão alta assim. De toda forma, eu vou dizer para vocês que eu estou gostando do ajuste da suspensão. Está bastante confortável, está conseguindo absorver bem a irregularidade aqui do piso. Diria até um pouquinho mais macio que o Polo, tá? Agora vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Deixa eu alinhar o carro aqui com o lado direito da guia. E vamos fazer a nossa manobra aqui. Parar no ponto que a gente sempre para. Vamos virar todo o volante. Direção bastante macia, justamente pela assistência elétrica.
E olha, pessoal, virou mais que os 90 graus. Então foi muito bem aqui nesse quesito. O volante bastante leve, a câmera de ré já acionou. Estamos ali com a linha de guia dinâmica, mais o sensor de estacionamento. E pessoal, olha só o carro alinhadíssimo aqui com a rua. Aliás, me surpreendeu até, porque ele tem um raio de giro, um diâmetro de giro bem pequeno, e isso vai ser muito bom na hora de você ter que manobrar o carro em locais apertados, como shoppings, garagens. Então foi muito bem aqui o Volkswagen Nivus na nossa manobra de fim de rua. A suspensão tá legal, ela é consistente para passar em obstáculo, só que você tem que tomar um cuidadinho com a parte da frente do carro. Tirando isso, o que eu posso dizer? É muito bom o carro, muito interessante. Por exemplo, o ponto de dirigir dele é um pouquinho mais alto do que o Polo, isso acaba agradando bastante o público feminino. Suspensão não é tão dura, é relativamente bem acertada, você só precisa mesmo tomar um pouco de cuidado nos obstáculos, mas de resto eu gostei bastante aqui do Volkswagen Nivus, principalmente na manobra de fim de rua, que ele usou um espaço bem pequeno. Hora da gente dirigir aqui o Honda WRV EXL, mas antes as nossas considerações. Chave do tipo canivete aqui para a gente poder dar a partida no modelo. Já vou destacar os ajustes do carro. Cinto de segurança também tem ajuste de altura. Banco do motorista também tem o processo de ajuste de altura manual, encosto e distanciamento manual. O volante aqui, pessoal, conta com ajuste de altura, como vocês estão vendo, e profundidade. Inclusive ele tem um sistema aqui de contramola, tá vendo? Para o volante não ficar mais para baixo quando você vai fazer aí o ajuste, né? O que a gente pode dizer mais aqui do carro? Aqui a gente tem algumas coisas diferentes para o Nivus, tá? Aqui na porta nós também temos os controles dos botões. Nessa versão nós temos o rebatimento dos espelhos laterais, item que não está disponível aí na versão Comfortline do Nivus. Entretanto, olha só, temos a função de Simples Toque para abrir e fechar os vidros da frente. Os de trás não tem a função de Simples Toque. Já lá no Nivus a gente tem a função de Simples Toque nos 4 botões, daí você já vê a diferença. Essa versão aqui do WRV tem ar-condicionado digital e automático, inclusive por um sistema de tela aqui totalmente touch. Lá no Nivus o ar-condicionado é manual. Outra coisa também, lá no Nivus a gente tem um volante mais funcional, com mais funções. Aqui nós não temos, por exemplo, pedal shift. Aqui nós temos o controle do som do lado esquerdo do volante. O lado direito nós temos o controle de cruzeiro, que não é um sistema adaptativo, é um controle de cruzeiro convencional. E mais abaixo aqui do lado esquerdo nós temos os botões para encerrar e atender chamadas quando você tem um smartphone pareado aí com a central multimídia. E por falar em central multimídia, pessoal, essa central multimídia aqui da Honda, ela tem uma coisa interessante, ela tem GPS embarcado. O Volkswagen Play não tem mais GPS embarcado. Essa central, além do GPS embarcado, você tem integração Android Auto e Apple CarPlay. Porém, aqui nós não conseguimos instalar aplicativos como acontece na central do Nivus. Portanto, vocês estão vendo aí soluções diferentes nos dois carros. Em matéria de porta-objeto, o WRV é melhor do que o Nivus. Primeiro porque a gente tem aqui do lado esquerdo um porta-objetos que pode servir também, inclusive como um porta-copos. E o legal dele é que ele fica bem na saída do ar-condicionado. Então se você colocar uma bebida aqui e ligar o ar-condicionado mais frio, esse ar-condicionado vai ajudar a manter a sua bebida fresca. Uma solução inteligente. Aqui também no console e à frente da alavanca de câmbio a gente ainda tem 2 porta-latas, mais alguns espaços aqui e um outro espaço à frente dos 2 porta-latas. E olha só, aqui a gente encontra 2 portas USBs. Lá no Nivus é somente uma, além de uma tomada 12 volts. Então você vê que tem algumas coisas que o Nivus consegue ser melhor, como por exemplo, o Nivus tem o porta-óculos, aqui nós não temos o porta-óculos nesse carro. Outra coisa, aqui temos o espelho, mas nós não temos a iluminação. Lá no Nivus nós temos iluminação. Então vocês conseguem ver que assim, é muito difícil dizer esse é melhor ou aquele é pior. São soluções diferentes e aí depende muito do consumidor que prefere ou uma coisa ou outra coisa. Hora da gente dirigir aqui o WRV, vamos engatar a ré aqui no carro, pessoal, e olha só. Temos aqui câmera de ré com linha de guia, porém essa linha de guia não é dinâmica, tá pessoal? Ela é uma linha de guia fixa. Agora outra diferença, esse carro não oferece sensor de estacionamento traseiro, o Nivus oferece. Entretanto, aqui você tem modos de visão na câmera. Então você tem essa visão mais ampliada,
você tem essa visão sem distorção e tem essa visão aqui mais próxima do obstáculo. Mas você tem que sempre prestar atenção na câmera, uma vez que você não vai ser avisado quando se aproximar do obstáculo. Então você pode usar a visão mais ampla, por exemplo, para ver se está vindo carros aí na rua atrás de você. O volante tem assistência elétrica, o que deixa ele bastante leve. Câmera de ré, aqui você tem que ficar prestando atenção mesmo, porque você não vai ser avisado por nenhum sistema sonoro, né, pessoal? E aí você pode usar aqui os modos de visão para você ter uma noção melhor da manobra que você está fazendo. Lembrando que se você quiser se aproximar mais do obstáculo, você pode usar a câmera de proximidade aqui, e aí nesse caso você consegue ver o obstáculo direitinho. E aí, de novo, questão de preferência, se a pessoa prefere modos de visão ou o sensor avisando lá atrás. Bom, vamos para o nosso teste de tachão. Lembrando, esse carro aqui também tem aro 16. Vamos ver como é que ele se comporta. Olha, suspensão aqui me pareceu nitidamente mais dura que o Nivus. O carro é mais justo, então ele passa mais a vibração aqui para dentro do carro. E o isolamento acústico eu vou dizer para vocês que está bem ali, bem próximo um carro do outro. Eu não vi muita diferença nos dois. Vamos para o nosso teste lombada, vamos acertar aqui a 30 por hora. Vamos ver como é que o WRV se sai aqui no teste de lombada. Acertando aqui os 30 por hora, vamos lá. Ó, pessoal, passou na primeira lombada sem bater e raspar. Até agora o WRV já se mostrou um pouquinho mais alto e mais adaptável a esse tipo de teste. Vamos para a segunda lombada, 30 por hora, vamos ver se ele continua assim. Passou também na segunda lombada sem bater e raspar a 30 por hora. Então aqui eu já posso dizer que para essa situação de buraco, valeta e lombada, o WRV vai melhor do que o Nivus. Vamos ver o isolamento acústico e conforto aqui no bloco reto. Suspensão nitidamente mais dura. Terceira lombada 30. Aqui eu senti uma pegadinha da suspensão lá na frente, mas foi bem pequena. De toda forma, suspensão é nitidamente mais dura. Você sente um pouquinho mais de vibração aqui dentro, ela é bem consistente. E o carro está melhor adaptado para essa situação de lombada, valeta e buraco. Ó. Quarta lombada 30 por hora, também passou sem bater ou raspar. Em matéria de conforto, é menos do que o Nivus. O Nivus é mais confortável, mas o WRV se sai melhor nos obstáculos. Agora vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Vamos alinhar o carro aqui com o lado direito da guia, parar no ponto que a gente sempre para. Vamos virar todo o volante. Lembrando que nem esse, nem o Nivus tem sensor de estacionamento dianteiro. Ó, o WRV também virou um pouquinho mais que 90 graus aqui. Mas vamos terminar a manobra. Vamos colocar a câmera aqui no modo não distorcido de imagem, né? Vamos lá. Olha, pessoal, o WRV também saiu alinhado com a rua, mas aqui eu tive a impressão do Nivus sair um pouquinho mais para a direita. A diferença entre os dois carros é pequena, mas o Nivus usou um pouco menos de espaço. De toda forma, o que a gente pode dizer aqui? Temos diferenças expressivas, né? Em matéria de altura em relação ao solo, ângulo de entrada e ângulo de saída, tá na cara que o WRV vai melhor aí do que o Nivus. Então ele supera melhor os obstáculos. Em matéria de conforto, a gente percebe que a suspensão do Nivus é mais confortável que a do WRV. No quesito manobra, aí é muito relativo, né? Porque no outro carro você tem sensor de estacionamento e câmera de ré, aqui você tem a câmera de ré com vários modos de visão. Aí é uma questão de preferência de motorista. Portanto, o que a gente pode dizer? Depende muito do que o cliente está procurando, mas se for conforto, será o Nivus. Se for melhor mobilidade para obstáculos, aí não tem o que discutir. O melhor vai ser o WRV. Chegamos a um dos momentos mais divertidos aqui do vídeo. Afinal de contas, nós vamos fazer aqui a disputa de aceleração de 0 a 100 com os dois carros. Você tem um palpite de quem vai ganhar? Eu tenho o meu, mas vamos conferir isso aí na prática.
E o resultado foi um tanto quanto óbvio. Afinal de contas, aqui no Volkswagen Nivus temos um carro que tem motor turbo com injeção direta, não podemos esquecer. Mais torque, inclusive disponível em menor rotação e também com mais potência. Era óbvio que o Volkswagen Nivus ia ganhar. Mesmo o WRV tendo um câmbio continuamente variável, que a gente sabe que tem mais eficiência, aqui o que acaba mandando mesmo é o motor. Consumo também é outro ponto bastante importante. Afinal de contas, temos duas escolas bem diferentes aqui, como a gente falou lá no começo do vídeo. E mais uma vez a gente fez o teste de consumo usando gasolina, afinal é o combustível mais comum aí pelo Brasil. E olha só, pessoal, mais um parceiro aqui que a gente usou nessa medição, o nosso galãozinho com certificação do Inmetro para saber se está tudo certo. O que a gente fez? A gente foi lá no posto, encheu o primeiro galão para ver se os 5 litros da bomba batiam com os 5 litros do galão. Ok, bateu. Aí enchemos o tanque dos dois carros. Andamos com os dois carros sempre juntos, voltamos no mesmo posto, na mesma bomba, enchemos o galão de novo para ver se não houve adulteração na bomba, tudo ok, enchemos o tanque dos dois carros. E aí nós tivemos o resultado do consumo. Portanto, dá para confiar nesse teste que a gente fez. Mas antes da gente falar das nossas medições de cidade e estrada, vamos falar da aferição que a gente fez na bomba. Pois bem, pessoal, durante todo o tempo, os dois carros andaram juntos, na mesma condição de uso. E olha só, pelo computador de bordo do Nivus, ele rodou 82 km, já o WRV rodou 84,3. Segundo o computador de bordo, Nivus fez 13,4 km por litro e o WRV 14, diferença pequena, mas em favor do WRV. Pelo computador de bordo, o Nivus consumiu 6,11 litros e o WRV consumiu 6,02 litros. De novo, o WRV é um pouquinho mais econômico. Porém, quando a gente foi fazer os litros na bomba, olha só, no Nivus entrou 6,70 litros, enquanto no WRV entrou 6,56 litros. Mesmo assim, o WRV continuou sendo mais econômico. Assim, o consumo real do Nivus foi de 12,23 km por litro no trecho total, enquanto o WRV deu 12,84 no trecho total. E aqui a diferença a gente tem de 8,76 do computador de bordo do Nivus para a vida real e o WRV de 8,25. Portanto, o computador de bordo do WRV erra também, mas erra um pouco menos. De toda forma, o WRV foi um pouco mais econômico no geral. Agora vamos ver como é que fica por trecho. Agora vamos ver como é que ficou aqui o trecho urbano. Olha só, pessoal. O Volkswagen Nivus, segundo o computador de bordo, fez 11,1 km por litro. Já o Honda WRV, 12,7 km por litro. Mas quando a gente aplica a correção pela bomba, o Nivus ficou com 10,13 km por litro e o Honda WRV ficou com 11,65 km por litro, mostrando que num uso urbano, o WRV consegue sair um pouco melhor do que o Volkswagen Nivus. Quando a gente vai para a rodovia, a situação muda um pouco. Perante o computador de bordo do Nivus, a média foi de 15,6 km por litro, enquanto o WRV deu 15,7 km por litro. Como vocês podem ver aqui, pelos computadores de bordo, a diferença foi muito pequena. Entretanto, quando a gente aplicou a correção de consumo, olha só, o Nivus ficou com 14,23 km por litro, enquanto o WRV ficou com 14,40 km por litro. Então aqui dá até para dizer que houve um empate técnico entre os dois carros. Eles são mais próximos na estrada, mas na cidade existe uma pequena diferença em favor do Honda WRV. Segurança. Esse é outro ponto muito importante quando alguém vai decidir pela compra de um carro. E aqui nós temos dois carros que têm bons itens de segurança. Eu vou começar pela questão dos airbags. Tanto o Volkswagen Nivus quanto a versão EXL do Honda WRV são carros que vêm com 6 airbags. Mais uma observação importante. Volkswagen Nivus sempre são 6 airbags em qualquer versão. Já o WRV só são 6 airbags na versão EXL, porque a versão de entrada não tem os 6 airbags. Agora, outra diferença expressiva aqui entre os dois carros. Programa de estabilidade eletrônico. O Volkswagen Nivus traz esse elemento de série também em todas as versões. O Honda WRV não oferece o programa de estabilidade eletrônico. Uma falta grave da Honda. Afinal de contas, o Honda Fit, que é praticamente a mesma engenharia do WRV, já oferece programa de estabilidade eletrônica. Então, provavelmente, numa próxima evolução do WRV, ele traga esse item aí de série. De toda forma, a gente ainda tem mais itens aqui em favor do Volkswagen Nivus. Por quê? Esse carro aqui também tem, por exemplo, o XDS, o bloqueio eletrônico
diferencial. O que é isso? Quando o carro faz uma curva e a roda interna começa a perder tração, o sistema vai lá, pinça o freio nessa roda que está escorregando, transferindo o torque para a roda que está apoiada. Muito melhor dirigibilidade. Esse carro também vem equipado com o Post Collision Brake. O que é isso? O carro se envolveu num acidente em velocidade na estrada, abriu o airbag. Nessa situação, o motorista fica muito atordoado e o carro pode continuar rolando pela pista, se envolvendo em outros acidentes. O Post Collision Brake, depois que os airbags abriram, atua automaticamente sobre os freios do carro, fazendo com que ele pare e não se envolva em outros acidentes. Ponto positivo também para o Nivus. Outra coisa importante aqui, o sistema de secagem de freio. O que acontece? Você está na estrada, está chovendo, o carro sabe que está chovendo porque você está com o para-brisa ligado. Em determinados momentos ele aproxima as pastilhas dos discos para deixar os discos secos e garantirem uma frenagem mais precisa. E se tudo isso não fosse suficiente, o Volkswagen Nivus tem freio a disco nas 4 rodas, enquanto o Honda WR-V tem disco somente na dianteira e tambor na traseira. Dessa forma, não há dúvida nenhuma, em matéria de segurança, o Nivus vai muito melhor que o Honda WR-V. Seguro. Esse também é outro ponto muito importante na hora de você escolher um carro. E mais uma vez, a gente contou com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para saber como é que ficou o seguro aqui dos 2 carros. Sempre lembrando, o seguro é um valor que você paga anualmente e o seguro é sempre de uma pessoa em relação ao carro. Portanto, de acordo com o perfil da pessoa, o preço do seguro pode mudar. De toda forma, usando o mesmo perfil para os 2 carros, olha só o que a gente obteve lá da Multiclass. Começando pelo Honda WR-V. O seguro dele ficou em R$ 2.000 com uma franquia de R$ 3.575. Também tem aquela opção da franquia reduzida em 50%. E nesse caso, o seguro sobe para R$ 2.2 mil, R$ 2.200, com uma franquia de R$ 1.787. Quando a gente vai para o Volkswagen Nivus, pessoal, olha só. O seguro ficou em R$ 2.600 com uma franquia de R$ 6.200. Agora, tem uma observação muito importante aqui. Nesse momento, somente a Porto Seguro tem esse carro cadastrado no sistema para fazer seguro. As outras seguradoras ainda não estão fazendo seguro desse carro no momento da gravação desse vídeo. Isso pode, obviamente, mudar, mas fiquem informados. De toda forma, existe também aqui, pessoal, o seguro com a franquia reduzida. E aí, no caso, a Porto Seguro está fazendo uma espécie de promoção, já por conta do lançamento do carro. E aí o seguro, que custa R$ 2.650 ou apenas R$ 50 a mais do que os 2.600, você vai pagar a franquia reduzida de R$ 3.100. Mas se a gente olhar apenas para a questão do seguro, a gente consegue ver que tanto o seguro quanto a franquia é mais barata no Honda WR-V. O preço dos carros também é muito importante. Vamos começar aqui pelo Honda WR-V. Esse carro aqui na versão XL tem um preço sugerido de R$ 91.300. Não existem opcionais no Honda WR-V. Já o Volkswagen Nivus, nessa versão Comfortline, ele parte de R$ 85.890. Ele tem apenas um pacote de opcional, que é o Play E-Tech, que inclusive esse carro está equipado. No Play E-Tech a gente tem a central multimídia VW Play e também o controle de cruzeiro adaptativo com os seus subsistemas. Esse pacote custa R$ 3.520. Dessa forma, o que a gente pode dizer é que os 2 carros acabam ficando com um preço muito próximo. A diferença é de menos de R$ 2.000 entre esses 2 modelos aqui nessas configurações que nós apresentamos. Portanto, são sim concorrentes diretos até do ponto de vista mercadológico. E agora vocês devem estar se perguntando qual carro que ganhou esse comparativo. E olha só, pessoal, é muito difícil de responder essa pergunta. E eu até elenquei aqui alguns itens para a gente só relembrar o que a gente já falou no vídeo. Por exemplo, se você estiver falando de segurança, performance, suavidade de suspensão e até mesmo tecnologia embarcada, não existe dúvida nenhuma que o Volkswagen Nivus levou nesses itens. Porém, quando a gente pega versatilidade do interior, consumo, ainda que a diferença seja um pouco pequena, piso irregular, aquela coisa de superar lombada, valeta e buraco, e até mesmo facilidade de seguro, aí também não existe dúvida alguma que o Honda WR-V ganhou nesses itens. Moral da história aqui, pessoal, nós temos carros que ainda que concorram dentro de um mesmo segmento com preços próximos,
têm características diferentes. E é difícil dizer que esse ou aquele ganhou, afinal de contas, depende do que o consumidor vai querer levar para casa. Se ele está falando de performance, muito provavelmente o Nivus. Se ele precisa de versatilidade interna, aí vai ser o Honda WR-V. Dessa forma, a gente deixa para vocês decidirem aí qual dos dois foi melhor no geral aqui no nosso vídeo. E aí, pessoal, gostou aqui do nosso super comparativo? Então eu vou pedir para vocês o seu joinha se você gostou aqui do nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, esses comparativos super completos, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.